E aí, pessoal, meus queridos estudantes, hoje nós vamos continuar. Nós tratamos na aula passada de Revolução Francesa, hoje nós vamos falar do período napoleônico. Vocês lembram que no período final, a Revolução Francesa foi de 1789 até 1799, ou seja, 10 anos de revolução, justamente porque em novembro de 1799, diante de tantas turbulências, resolveram entregar o governo a um jovem general que estava tendo muito apoio popular e apoio de alguns grupos políticos, chamado Napoleão Bonaparte. Então, em novembro, ele dá um golpe de Estado, chamado de 18 Brumário, porque o calendário da França estava diferente, então o mês de novembro era o mês das brumas, então ficou conhecido como 18 Brumário, esse golpe que levou ao poder Napoleão Bonaparte. Bom, rapidamente fizeram uma nova Constituição, né, adaptaram, na verdade, a Constituição que já existia, e o poder executivo ficou entregue ao consulado. O consulado eram 3 cônsules, onde o primeiro cônsul era Napoleão Bonaparte e era quem efetivamente governava o país. Manteve-se o regime republicano, mas se deu grandes poderes a Napoleão, né? Ele teve o poder, por exemplo, de declarar guerra e de firmar tratados de paz, coisa que geralmente fica a cargo do parlamento, mas foi entregue a Napoleão esse poder. Ele, aproveitando desse enorme poder que ele tinha de grande apoio popular, ele mandou prender aqueles que se insurgiam contra o seu governo, mandou prender seus adversários, censurou a imprensa, né, censurou os jornais, de modo que só se podia divulgar aquilo que era permitido, e ainda exigiu que se fizesse propaganda positiva do governo dele, né? Então as críticas foram abafadas, tanto dos políticos de oposição, quanto dos jornais e revistas da imprensa de um modo geral. Mas ele conseguiu grande apoio popular com várias reformas que ele fez. Por exemplo, na economia, ele melhorou a economia francesa, né? Ele teve medidas que favoreceu tanto os camponeses quanto os burgueses, quanto os trabalhadores urbanos, né? Ele conseguiu agradar boa parte deles, embora, por exemplo, ele tivesse proibido os sindicatos e as greves. Isso porque ele tem uma aliança principalmente com a burguesia. Então, para os grandes comerciantes, grandes industriais, sindicatos e greves não é uma coisa favorável, né? E aí ele aproveitou e assim fez. Mas criou o Banco da França, emprestava dinheiro, melhorando assim o comércio e a indústria, né? E criou o Banco da França, fazendo tudo isso, né, para agilizar essas questões econômicas. No campo da educação, né, ele criou as escolas de ensino fundamental, obrigatórias, e o que deu possibilidade, inclusive, das populações pobres poderem estudar, coisa que só era um direito dos ricos. Criou formação de professores, de modo que, do ponto de vista da educação, houve um grande avanço para a França. No campo do direito, ele criou o Código Civil, o código que é conhecido como Código Napoleônico, que serviu de base para a maioria dos códigos de direito civil do mundo, né? E acabou definitivamente com os privilégios de nascimento, né? A partir daí, teoricamente, né, todos são iguais perante a lei. Ora, nós sabemos que todos serem iguais perante a lei ainda é um sonho na maioria dos países, porque, embora na lei todos sejamos iguais, a gente sabe que na prática não é assim que acontece, né? Quem tem mais dinheiro, quem pode pagar melhores advogados, quem tem mais acesso a, a dinheiro para custear todas as despesas jurídicas, ele acaba sendo tratado de um modo diferente. Então, a igualdade perante a lei ainda não é uma conquista absoluta, né? Ainda é uma conquista relativa, porque todos são iguais, mas, como dizem alguns, alguns mais iguais que os outros, né? Bom, aí o que acontece? Assumiu ali o poder, 1799, fez todas essas reformas, foi tendo apoio popular. Em 1802, vejam bem, 3 anos depois, ele resume fazer um plebiscito. Plebiscito, pessoal, é uma votação que o povo é chamado
a votar simplesmente sim ou não. Você concorda com isso? Sim ou não? Isto é um plebiscito. Né? No caso, ele fez um plebiscito para que ele fosse cônsul vitalício, ou seja, para que ele governasse a França até a sua morte. E ainda com a possibilidade de indicar um sucessor. Ora, criança, isso é o quê? Isso é praticamente o retorno da monarquia, né? Mas ainda não é. Então o que ele faz? Faz esse plebiscito, como tem apoio, como muitos estão gostando do que ele está fazendo, ele tem a vitória e consegue esse direito de ser cônsul vitalício, de administrar a França até a sua morte e ainda indicar o seu sucessor. Bom, continua governando, continua tendo apoio popular, e aí 2 anos depois, em 1804, ele resolve dar o golpe de misericórdia na Revolução Francesa. Ele faz um novo plebiscito, e esse novo plebiscito é para que ele seja aclamado imperador. Que é o quê? Imperador? É a volta da monarquia, certo? E, novamente, ele tem vitória, é aceito, ele vence e é aclamado imperador da França. Começa aí o que a gente chama de Império Napoleônico. Uma curiosidade é que os reis, na hora deles serem coroados, chega um membro da igreja, certo? E coloca a coroa em sua cabeça. Representando o quê? Que ali a igreja, os representantes de Deus, estão autorizando que aquela pessoa governe, né, conforme sua vontade. No caso de Napoleão, não. Ele mesmo pegou a coroa e se coroou. Né? Isso foi um caso inédito, aí que começou essa ideia de que ele mesmo poderia se autocoroar. Né? Ou seja, o poder dele por ele mesmo. Enquanto que antes a ideia era que este poder que emanava de Deus estava ali representado pela igreja que fazia a coroação. Bom, ele teve realmente muito poder e muito apoio, principalmente porque vocês vejam, a França estava em constante estado de guerra desde a Revolução Francesa. E com o poder de Napoleão e o Império Napoleônico, isso não cessou, pelo contrário, continuou estimulando as guerras e a expansão territorial. Napoleão conseguiu expandir o território francês e conquistava a Europa praticamente inteira. Certo? O único problema que ele tinha era justamente a Inglaterra. A pedra no sapato dele era a Inglaterra, porque a Inglaterra, a Grã-Bretanha, é uma ilha. E para você invadir uma ilha, naquela época não havia aeronáutica, então era só por mar. E a Inglaterra sendo uma ilha, a sua força naval era imensa, era a rainha dos mares. Ninguém conseguia invadir a Inglaterra porque a marinha inglesa era muito forte. E em 1805, Napoleão tentou invadir a Inglaterra e não teve sucesso. Não conseguiu, justamente porque a marinha inglesa era muito forte. Mas no continente, ele derrotou a Áustria, a Prússia e a Rússia, os grandes aliados da Inglaterra. Ou seja, praticamente toda a Europa continental estava sob domínio francês. Mas ele não conseguia vencer a Inglaterra porque não conseguia invadir a Inglaterra. Bom, e aí qual foi a brilhante ideia que ele teve? Vamos então sufocar economicamente a Inglaterra. Como? Proibindo todos os países da Europa continental de terem comércio com a Inglaterra. Se a Inglaterra não puder vender seus produtos e nem puder comprar, ela vai ficar sufocada financeiramente, vai enfraquecer e aí nós vamos poder conquistá-la. Né? E aí ele decretou em 1806 o bloqueio continental. Por este bloqueio continental, todos os países do continente estavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. Quem descumprisse seria invadido e conquistado. Né? Embora eles já estivessem conquistados, mas tinham a sua relativa liberdade. Bom, alguns países, a verdade, a maioria, continuou comercializando com a Inglaterra na clandestinidade. Certo? Então, clandestinamente, continuou o comércio inglês e a Inglaterra conseguia, de certo modo, respirar. Mas Napoleão não estava nada satisfeito com isso, né? E aí resolveu partir para o ataque. Um dos países que continuava comercializando com a Inglaterra era Portugal,
que tinha relações econômicas com a Inglaterra muito intensas. Inclusive, havia a ameaça da Inglaterra de que, se ele rompesse as relações comerciais, a Inglaterra invadiria Portugal. Então Portugal ficou entre a Inglaterra e a França. E do mesmo modo como Portugal fica ali bem na beira do oceano, a Inglaterra dizia que daria proteção. Obviamente, muito difícil dar proteção, já que ele está no continente. Mas, o que acontece? Napoleão, sabendo que os portugueses continuavam comercializando com a Inglaterra, decidiu invadir Portugal, certo? E aí passou pela Espanha. Na Espanha, ele já deixou o irmão dele como governador, como governante da Espanha, né? José Bonaparte, e partiu para invadir Portugal. À medida que ele se aproximava de Portugal, a corte portuguesa, a família real e o príncipe Dom João se mobilizaram para fugir de Portugal, certo? E fugir para onde? Adivinha? Uma antiga ideia que eles tinham, que era fugir para o Brasil, né? Quando as coisas ficassem ruins. E foi o que aconteceu. E aí, organizou-se, Napoleão invadiu Portugal e a família real fugiu para o Brasil e passou a governar o Império Português a partir do Brasil. É a chamada vinda da família real para o Brasil. Que aí, crianças, é onde começa o processo de independência do Brasil, né? Então veja, Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte invade Portugal, a rainha de Portugal, no caso, e o príncipe Dom João, com a família real e parte da corte, foge para o Brasil, instala o governo do Império Português no Brasil, e aí começa o processo de independência do Brasil, que vai culminar em 1822. Né? Então a importância desse estudo é chegar aqui. Como começou a independência do Brasil? No nosso caso, a importância para nós. Como começou a independência do Brasil? Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808. E por que a família real veio para o Brasil? Porque Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. E por que invadiu Portugal? Por conta do bloqueio continental, disso tudo que nós estamos falando. Bom, certo é que em 1812 o Império Napoleônico atingiu a sua maior expansão. Conquistou praticamente toda a Europa, colocou vários parentes seus como governantes desses países e faltava apenas a Inglaterra, certo? Mas vejam, isso não foi feito de forma tranquila. Na própria França, muita gente ainda continuava criticando Napoleão pela censura à imprensa, pela perseguição aos opositores, né? Por ter se tornado imperador, e isso desagradava muita gente, porque toda a Revolução Francesa foi também contra esse Estado absolutista, que é o antigo regime onde o rei governava, né? E mesmo com uma monarquia parlamentar, não deu muito certo lá naquele período. E agora Napoleão era um imperador, ou seja, um monarca. E isso desagradava também muita gente. Nos países conquistados, obviamente, também não havia satisfação. De vez em quando havia revoltas e aí tinham que ser sufocadas. Principalmente por esses países, muitos deles serem governados por parentes de Napoleão Bonaparte. E uma outra questão era que muitos países dependiam da Inglaterra. Então, romper relações econômicas com a Inglaterra era muito difícil. Porque, por exemplo, vendia-se produtos rurais para a Inglaterra e comprava industrializados. A França não tinha condições de assumir essas compras ou essas vendas, esse comércio, né? E aí, muitos países iam tendo prejuízo. E um caso deles era a Rússia. Muito grande, com uma grande produção agrícola, vendia muito trigo para a Inglaterra, comprava produtos industrializados e rompendo e atendendo a este bloqueio continental, a França não conseguia assumir essas relações comerciais. Então, o que a Rússia fez? Em 1810, resolveu romper com o bloqueio continental e voltar a comercializar com a Inglaterra. Ora, se ele invadiu Portugal porque não estava cumprindo, o que ele tinha que fazer com a Rússia? A mesma coisa. E aí o que Napoleão fez? Decidiu invadir a Rússia. Pessoal, para a invasão da Rússia, olha só, Napoleão mobilizou um exército de 600 mil soldados.
600 mil soldados. É praticamente a metade, talvez seja até mais da metade da população de São Luís. Aí vocês imaginam, a metade da população de São Luís sendo soldados de um exército que vai invadir um outro país. E ainda mais no século XIX, que é muito diferente dos exércitos atuais, onde toda a população é mobilizada. E aí ele mobilizou 600 mil soldados e 180 mil cavalos, certo? E partiu para a invasão da Rússia. Contando, o exército da Rússia era mais fraco, bem mais fraco, e aí ele contando que facilmente ele conquistaria a Rússia, né? E atacou. O que é que os russos fizeram? O território russo é muito grande e o inverno é muito frio, certo? O inverno russo chega a 40 graus negativos, então terrivelmente frio, né? O que é que acontece? À medida que ele ia invadindo o território russo, certo? Os russos iam fazendo uma resistência fraca e iam recuando. Só que quando eles iam recuando, eles iam destruindo tudo. Da própria Rússia, sim, da própria Rússia. E o que é destruir tudo? Destruir tudo, pessoal, é levar toda a alimentação, o que não puder ser colhido, toca fogo, certo? Bota veneno nos poços, certo? Leva tudo que for de metal, de um pedaço de arame, um prego, tudo que puder ser usado, queima as casas, queima alimento, queima tudo. Então, tudo que Napoleão precisava, ele tinha que levar. Essa técnica russa é chamada de terra arrasada. A terra arrasada é uma estratégia muito usada, principalmente pela Rússia e por esses países muito grandes. Ou seja, tudo que Napoleão precisava para o seu exército tinha que ser levado. O que demanda uma logística, um transporte muito grande, né? E ele foi atacando, mas foi tendo estes problemas. E aí chegou o inverno. E quando chega o inverno na Rússia, pessoal, por exemplo, é muito difícil até você ir ao banheiro. Porque para ir ao banheiro você tem que, de certo modo, tirar a roupa. E não tem como tirar uma roupa no inverno de 30, 40 graus negativos, sem ter um abrigo adequado. Então, muitos problemas. O certo é que ele conseguiu chegar a Moscou, mas não tinha o que fazer, porque não tinha mais como avançar. E aí ele resolveu voltar. E quando foi voltando, aí os russos passaram a atacar. E aí foi sendo atacado. Dos 600 mil soldados que invadiram a Rússia, somente 30 mil voltaram. O pessoal diz que os russos, quando voltavam atacando, quando passava a noite, quando era de manhã, eles olhavam uma fogueira apagada e vários soldados franceses mortos ao redor, né? Os próprios russos eram quem enterravam os soldados de Napoleão. Eles passaram tanta fome que eles levaram 180 mil cavalos e muitos deles tiveram que ser sacrificados, tiveram que ser mortos para servir de alimento ao exército, porque não tinha mais o que comer, porque tudo era destruído pelos russos. O que não era levado era destruído. Então, tanto na ida quanto na volta, o exército de Napoleão enfrentou esse problema. Daí porque somente 30 mil conseguiram retornar à França, exaustos, derrotados, né? E com o exército russo atacando. Ora, já viu o exército russo atacando esse exército debilitado? Os outros países se sentiram bens para reforçar seu exército e atacar também a França. E aí, de novo, Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra se uniram e continuaram atacando a Rússia. O resultado é que Napoleão foi definitivamente derrotado e em 1814 esses aliados conseguiram conquistar a França e a cidade de Paris. Napoleão foi preso, mas olha só que privilégio. Ele foi preso e foi enviado a uma ilha chamada Ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. Ele e mais 1000 soldados, e a ilha era um território do próprio Napoleão, para que ele lá vivesse como ele bem entendesse. Ou seja, vivesse como um rei, governasse a ilha. Só não podia voltar à França. Lá ele era como um prisioneiro, mas era uma ilha onde ele tinha total poder. Bom, ele ficou lá em 1814, mas no início de 1815 ele reorganiza o exército lá da ilha, volta para a França, certo?
com 800 soldados e resolve retomar o seu poder, retomar o seu trono. O rei tinha sido colocado no lugar dele o irmão do Luís XVI, que foi decapitado, foi executado, né, na guilhotina. O irmão dele foi colocado no trono como rei, Luís XVIII. Luís XVIII enviou um exército para combater Napoleão. Esse exército francês, quando chega, se passa para o lado de Napoleão. Ora, e aí vão rumo à capital. O rei foge, Napoleão assume novamente o poder, mas ele só fica por pouco mais de 3 meses como governante da França, em 1815. É o chamado Governo dos 100 Dias. E aí, novamente, esses exércitos se mobilizam, certo? Mais de 1 milhão de soldados são enviados para a França, derrotam Napoleão na Batalha de Waterloo, em 1815. Napoleão novamente é preso e é enviado à ilha de Santa Helena. Ele fica lá de 1815 até 1821, quando ele morre, né? E aí todos os sonhos de quem tinha de que Napoleão retornasse ao poder na França, ele não retorna porque, né, além dessas derrotas, agora na segunda vez foram bem mais vigilantes com ele, e ele fica lá e morre em 1821. Né? Assim acaba o período napoleônico. Mas aí como fica a Europa? Que estava toda conquistada, toda administrada pela França, por irmãos, por parentes de Napoleão Bonaparte. Bom, os países vencedores fazem o Congresso de Viena, um congresso de 1814 e 1815, onde eles vão decidir o futuro da Europa. E aí o que eles fazem? Eles botam 2 princípios básicos nesse congresso. O princípio da legitimidade e o princípio do equilíbrio. A legitimidade diz o seguinte: ora, os reis governam com poder legítimo. Então, todos que governavam, todas as famílias que governavam antes de 1789, antes do início da Revolução Francesa, é quem tem legitimidade para continuar governando. E aí, colocam novamente o irmão do rei Luís XVI como rei da França, Luís XVIII. Todos os outros reis da Europa que haviam sido destronados voltam, se não ele, mas os seus legítimos herdeiros. E aí esse princípio da legitimidade é levado ao que se deve, a como deve se governar na França ou na Europa, né? E o princípio do equilíbrio, de que nenhum país deve oprimir os outros e impor seu poder, né? É um princípio que foi muito defendido, principalmente pela Áustria, mas que futuramente nós vamos ver que ele não foi respeitado. Mas foi algo discutido e decidido ali no Congresso de Viena, né? O princípio da legitimidade e o princípio do equilíbrio. E eles reorganizaram o mapa da Europa, né? O que a França tinha conquistado, perdeu, voltou ao seu antigo território de 1789, teve que pagar indenização aos países vencedores, né? Teve que pagar 700 milhões de francos aos países vencedores, porque culparam a França pelos prejuízos que eles tiveram, certo? E aí, assim, dá uma legitimidade e uma possibilidade de que haja paz e organização na Europa, né? O que hoje a gente chama de Alemanha, né, que era uma confederação de reinos germânicos, foi dividido basicamente em 2, o reino da Prússia e da Áustria, ou pelo menos a maioria foi incorporado a esses 2 estados. A Alemanha só vai existir como um país a partir de 1870, né? Antes disso ela é uma confederação de reinos, e os mais fortes são justamente a Áustria e a Prússia. Bom, e assim encerra-se o período napoleônico, né? Por favor, continuem estudando, leiam o livro, leiam os textos, vocês têm acesso aí à internet, mãos à obra, façam as atividades e enviem no meu privado. Um abraço a todos.